Então, pessoal, vamos começar a nossa revisão, a nossa primeira aula de revisão, olhando os conceitos bem básicos de matemática financeira, que a gente já viu lá no mês de março desse ano. Primeira coisa que a gente tem que lembrar que a matemática financeira é uma área da matemática que nos ajuda a trabalhar com o dinheiro, né? Nós vamos fazer uma série de cálculos matemáticos para verificar a situação do dinheiro ao longo do tempo. Então, bem básico que vocês têm que saber, que o objetivo da matemática é estudar a evolução do dinheiro no tempo. Ou seja, se a gente colocar o nosso dinheiro no banco para fazer uma aplicação, quanto eu terei depois? Esse dinheiro vai crescer, esse dinheiro vai ficar a mesma quantidade ou ele vai diminuir? Então, é bem simples o objetivo da matemática financeira, é estudar a evolução do dinheiro ao longo do tempo. Então tem uma série de situações que a gente vai enfrentar na nossa vida pessoal e profissional que leva ao emprego da matemática financeira. Por exemplo, daqui a pouco você termina aqui o curso técnico, entra numa faculdade, se forma, começa a trabalhar numa indústria e aí você tem dinheiro, você tem capital, por exemplo, para comprar uma casa. Aí você vai lá no banco e vai verificar com o pessoal do banco qual é a melhor opção de financiamento para comprar uma casa. Aí eles oferecem lá uma opção para você e você precisa saber se os juros que eles estão te oferecendo são atrativos. Você precisa saber se a parcela que você vai pagar do financiamento cabe no seu orçamento, né? Você precisa saber quanto que você vai pagar lá no final, né, do financiamento. Por exemplo, na televisão hoje tem um monte de propaganda de um banco, que é o Banco Espanhol, que diminuiu a taxa de juros para 6,99 e está financiando a compra de uma casa própria em 35 anos. Quanto que eu vou pagar no total? Qual que é a taxa de juros? Qual é o valor da parcela que eu vou pagar mensalmente para lá no final de 35 anos ter o direito a essa casa, né? A gente também tem coisas bem simples como qual é a taxa de juros que está sendo aplicada no meu saldo do cartão de crédito? Se eu financiar a fatura, quanto que vai me custar para financiar essa fatura? Quanto que eu vou ter que desembolsar para pagar depois o financiamento dessa fatura? Então a matemática financeira, ela não é só uma teoria, ela está no nosso dia a dia, nas situações do dia a dia. Então uma definição bem básica que a gente tem que ter em mente, que a gente já viu lá no começo do ano, é que a gente pode ser poupador ou pode ser tomador. O que é um poupador? É uma pessoa que tem uma renda e que ela consegue guardar essa renda, né? Ela pode usar essa renda para fazer o quê? Para fazer uma aplicação no banco, para comprar um imóvel, para investir na bolsa. Por quê? Porque ela consegue gerenciar a sua renda de uma forma que sobra dinheiro no final do mês, né? Ou no final de um período. No outro lado, a gente tem uma pessoa que a gente chama de tomador, que é a pessoa que não tem recursos suficientes e precisa ir buscar esses recursos que ela não tem em algum lugar, né? Por exemplo, então ela vai lá, você quer comprar um automóvel, mas você não tem esse dinheiro para pagar à vista o automóvel, você vai lá no banco e pede um financiamento. O banco te empresta o dinheiro e você vai lá e adquire aquele bem e paga mensalmente por um período de tempo, né, pagando uma taxa de juros para ocupar esse dinheiro que é de outra pessoa. Então os poupadores, eles recebem rendimentos. E os tomadores, eles pagam pelo uso do dinheiro, tá? Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que existe vamos dizer assim, uma dificuldade que as pessoas costumam falar. Existem dois tipos de pessoas para a nossa área jurídica, para o fisco. São as pessoas naturais, que somos eu, você, né, a pessoa que normalmente se chama de pessoa física, né? E a gente tem as pessoas jurídicas, que são as organizações. Então, a matemática financeira serve tanto para as pessoas naturais quanto para pessoas jurídicas. Por isso que eu digo que ela serve para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional, né? Então a gente, um outro conceito da matemática que é importante a gente ter em mente é o conceito da capitalização, que significa simplesmente somar dinheiro ao capital que eu estou poupando e aplicando no banco, ou por outro lado eu peguei emprestado se eu sou tomador, né? E essa capitalização, ele tem um custo.
né? Ou uma remuneração. Então o custo é, se eu pego o dinheiro emprestado no banco, eu tenho um custo para devolver e para usar esse capital. Agora, se eu sou um poupador, eu recebo uma remuneração. Então todos os cálculos que a gente vai fazer vão envolver esses dois lados. Em alguns exemplos eu vou ser tomador, portanto eu terei um custo. Em outros eu serei aplicador ou poupador e eu receberei uma remuneração pelo meu capital que eu apliquei lá no banco. Tá? A gente tem duas formas de capitalizar, né? Uma é chamada de juros simples, que a gente vai ver agora, e depois um outro chamado de capitalização composta, que será visto na segunda parte da nossa disciplina. No Brasil, a maioria das operações bancárias são com juro de capitalização composta. Mas para a gente pegar o fio da meada, para a gente entender como é que funciona a matemática financeira, quais são as variáveis que estão envolvidas, a gente vai pegar então, começar pelo que é simples, o juro simples. Então eu separei aqui um exemplo para vocês verificarem a diferença entre as duas, né? Então vamos considerar aqui um empréstimo, né? Alguém vai pegar um empréstimo de R$1.000, vai pagar uma taxa de juros de 10% ao ano pelo prazo de 5 anos, né? Então, pessoal, esse aqui é o nosso exemplo. Então a gente tinha eu peguei emprestado um valor de R$1.000 com uma taxa de 10% ao ano por 5 anos. Então eu tenho aqui como que o montante vai crescendo ao longo do tempo. Então, se eu peguei R$1.000 e uma taxa de 10% ao ano, ele deu um juros de R$100 por ano. Então eu vou somando aqui, aplicando o mesmo valor do capital em cima dos juros, né? E eu vou chegando aqui e chego no final desse período com R$1.500 que eu terei que pagar ao banco usando o juro simples, né? Significa o seguinte, que eu não acumulo os juros em cima do capital. Já aí no juro composto, que é essa tabela que está aqui embaixo, eu tenho o mesmo valor inicial, a mesma taxa com o mesmo período. Só como eu passo a acumular os juros em cima do capital, diferente daqui, eu chego no final com um montante muito maior. Vejam, se vocês tivessem que pagar para o banco, qual que vocês escolheriam? Certamente esse aqui que é mais barato, né? Eu tenho aqui R$1.500 contra R$1.610. Quanto maior a taxa e quanto maior o período, mais vai ficar aqui essa diferença, né? Então, só que acontece que no Brasil, a maioria das operações de empréstimo, ou seja, quando eu vou lá pegar um empréstimo ou um financiamento, é aplicado o que a gente chama de juros compostos. Ou seja, eu vou somando o valor dos juros de cada mês ao montante. Então vai ficando, em vez de aplicar os juros apenas a R$1.000, eu vou começar a aplicar agora a 1.100, depois em cima de 1.210, 1.331, ou seja, o meu montante ele vai crescendo. E aí então eu tenho essa grande diferença aqui. Então nós vamos primeiro aprender a fazer cálculos usando o juros simples, né? E depois nós vamos aprender então a utilizar a capitalização composta, mas aí a gente vai usar calculadora financeira. Eu vou ensinar vocês a mexerem com calculadora financeira. Aí a gente vai usar uma calculadora financeira para facilitar o nosso trabalho, tá? Então, outra coisa que a gente vai definir agora é que a gente vai utilizar o que a gente chama de ano comercial. O ano comercial ele tem 360 dias, que dividido por 12 vai dar 30 dias por mês. A gente sabe que tem mês que tem 31 dias, até fevereiro tem menos, mas para a gente tomar base, para a gente ficar craque em mexer com a matemática financeira, a gente vai usar então esse subterfúgio de usar o que a gente chama de juros ordinários, ou seja, para o ano comercial, usando 30 dias no mês e 360 dias no ano. Vejam, o que significa dizer que é o seguinte, que um mês tem 30 dias. Num bimestre, que são 2 meses, eu vou ter 60 dias. Num trimestre, que são 3 meses, eu vou ter 90 dias. Depois, quando a gente for para o juro composto, como a gente vai usar a calculadora se encarrega de ver as questões de prazo e vai usar então a realidade.